Ei, gente, aqui estou eu de novo para poder fazer um vídeo associando as altas habilidades com grandes estrelas. Essas pessoas que nascem com dons extraordinários e que se transformam em estrelas mesmo, brilhosas aqui na Terra. Então hoje eu estou trazendo Tina Turner, tá? Com aquele além do vozeirão, aquele vigor físico também, que não deixa de ser uma habilidade, porque com 70 anos aquela mulher subia num palco e dançava de uma forma muito própria, muito única, que você via nitidamente que vinha de dentro dela. E aí é interessantíssimo, porque no filme, né, o filme chama, tem uma colinha aqui, tá? O filme chama Tina, a verdadeira história de Tina Turner. Tá? Então, o filme começa mostrando justamente isso, uma questão bem mesmo do pessoal que nasce com superdotação. Ela cantando muito pequenininha, tipo uns, sei lá, eu chuto uns 6 anos no coral da igreja, e aí que governa o coral lá, né, com ela ali cantando, e aí ela cantava, ela se entregava, ela punha a cabecinha para trás, né? E a maestra lá olhava assim, fazia cara feia, uma hora foi lá, deu um safanão nela, ela ficou um pouco assim, daqui a pouquinho começaram a cantar ela de novo, se intrigando pra música ali, até que a chefa lá dos coral passou a mão na orelha dela assim, pôs ela pra fora, gente. E aí depois aparece ela na estradinha sozinha, bem menina. E quando tá chegando em casa, a mãe dela tá indo embora num carro e dizendo assim: tô indo embora, não aguento mais apanhar desse marido, tô levando só essa aqui, levando uma das filhas, a senhora cuida da outra, que é a Anna May, que é o nome da Tina real. A Tina, o nome dela é Anna May. Tá? E aí ela chega em casa e aquela casa toda destruída, toda bagunçada, onde parece que aconteceu uma grande briga lá dentro, com tudo destruído, e ela senta muito arrasada, né? Então ali ela já estava sentindo uma grande dor ali, sentadinha ali no meio daquele caos dentro da casa dela. A avó dela coloca ela em cima de um cavalo, leva e cria. E depois o filme já salta ela chegando moça feita na cidade onde a mãe e a irmã moravam. E lá na casa da mãe, elas têm uma certa felicidade em recebê-la e tal. A irmã trabalha num bar. Aí a mãe diz: olha, você vai ter que virar enfermeira, você vai ter que trabalhar, porque aqui nessa casa só eu posso me divertir, só eu posso fazer coisa errada, tá? E tal, tal, tal. E a mãe toda, né, fala isso com ela. E aí, gente, ela começa a frequentar, né, o bar da irmã. E lá no bar da irmã ela conhece o Ike Turner, que canta no palco do bar, né? E que durante o tempo em que ele canta, ele vai passando o microfone para outras pessoas cantarem. E ela fica louca de vontade. Chega uma hora, ela se apronta toda, pega uma roupa da irmã um dia e vai toda pronta pro bar. São atitudes, sabe, que mostram esses pontos de superdotação. São pontos que fazem com que aquela pessoa seja muito diferente da grande maioria, que faz uma diferença enorme, vistosa, claramente definida, de que não é todo mundo que faz essas coisas. Então ela se apronta toda e vai. E aí ela sobe no palco e dá um show a ponto do Ike Turner ficar muito impressionado. Ele vai atrás dela, tá? E ir lá na casa dela e pede permissão e tal, e ele começa uma carreira junto com ela, investindo nela. Interessante notar que ela um dia tá na casa dele, ele tem uma companheira com a qual ele tem 2 filhos, e aí ela tá indo embora depois de um ensaio, ele tá tocando piano, ele sugere que ela sente perto, porque aí ele já tava com um olhar interessado nela como mulher, e aí ele chega perto dela e fala assim: tem que ir no dentista, sua boca é lotada de cárie, tá? Então ela ri assim, aceita, e a verdade é que eles começam a se envolver,
Ela começa a ser a cantora oficial dele e o sucesso começa a acontecer de uma maneira foguete, né? Todo mundo se encanta porque é muita força que sai de dentro dela, sabe? Na hora que ela tá cantando, você vê que sai lá de dentro. Assim como a mãe da Whitney Houston, né? Falava com ela, tem que sair do útero. Ele também fez isso com ela, ele falava, tem que sair daqui, da barriga, aqui, né? Tem que sair de dentro. E aí ela se entregava divinamente, e é assim que eles foram, então. Acaba que ele se divorcia, ou ele se separa da primeira mulher, casa com ela, e aos poucos ele vai fazendo o mesmo processo que eu tenho dito dos filmes anteriores, tanto do Elton quanto da Whitney. Aquela pessoa com aquele dom vai virando objeto, sabe? De outros interesses, aonde aquela pessoa artista, aquela pessoa com dom, aquela pessoa com aquela superdotação, com aquela alta habilidade, ela vai trazendo ganhos para as outras pessoas e ganhos que a humanidade delas, a pessoalidade delas vai ficando esquecida e passa-se por cima. Ela tem uma filha com ele e aí um dia ela tá amamentando e ele fala, larga isso aí porque você tem que ir pro palco. Um dia ela tava com a garganta super doendo, né? Ela tava frágil, ela diz, eu tô cansada. Ele fala, você não pode se dar esse luxo não, você vai pro palco. Ela entra no palco, a lágrima desce no microfone. Mas ela começa a cantar, e na hora que ela começa a cantar, gente, é que vocês veem o dom. A gente vê o dom claramente, ele vai subindo de dentro dela, e aí ela entra naquele modelo dela particular de dançar, de se entregar. Não parece que é a mesma que estava exausta, né? Então, assim, isso é ter alta habilidade, a coisa sai muito de dentro, muito de dentro. Com o passar do tempo, ela vai ganhando espaço, vai ganhando brilho, vai ganhando fama, e ele, ai, que vai ficando com muito desconforto, né? Uma das coisas que é interessante nela é o fato de que, de fato, ela descobriu o dom também, ela já estava mocinha, né? E então, assim, a gente não pode dizer que foi uma descoberta tardia, mas foi algo que aconteceu com ela já entrando e sendo mulher, e depois ela teve filhos, e aí ela foi juntando tudo isso, todas essas funções, mas com o passar do tempo o dom foi cada vez ficando mais intenso, porque ela foi se entregando, se descobrindo, se fortalecendo com o retorno que ela recebia das pessoas. E aí, assim, é muito legal, mas ele começa a agredi-la fisicamente. Ele começa a ter com ela um relacionamento extremamente abusivo, né, o que ela se negava a fazer, e ele machucava ela tremendamente, de dar soco na cara, né? Então vocês assistam o filme que vocês vão ver a que nível que ele agride. Ela começa a querer sair, ela não consegue. Então, quando chega no limite que eles têm uma briga dentro do carro e ela fica toda destruída, ela desce do carro, some, entra num hotel e diz, eu tenho, acho que ela fala assim, 26 centavos. Vocês me deixem ficar aqui, eu sou a Tina Turner, que depois eu pago cada centavo. É sensacional, a integridade, né? E aí ela é reconhecida pelo gerente do hotel, ele fala, não, nós vamos cuidar da senhora. E a partir daí ela rompe com o Ike Turner. Eles passam por um processo judicial que ela abre mão de tudo, cada centavo, cada aquisição, tudo. Ela só faz uma exigência, eu quero manter meu nome. E ele aí briga, mas o juiz diz não, se você vai ficar com todo o patrimônio, o nome ela vai continuar tendo. E é por isso que ela seguiu como Tina Turner. Ela visita uma amiga num dia de muito desespero, a quem ela chama de Jackie, e a Jackie, ela tinha sido o back vocal dela, e a Jackie ensina ela muito desesperada, mantras budistas, e ela passa então a exercer o budismo, né, ser budista mesmo, e aquilo a fortaleceu muito. Ela foi se fortalecendo, ela foi se curando, ela foi se ficando dona dela, mas ela diz assim para a amiga no primeiro dia, eu sei o que representa ser abandonada,
É por isso que eu não consigo sair de lá. Então, gente, é o que eu chamo de dores, sombras, que é o que se passa na parte frágil de uma popstar, tá? A fragilidade, a ferida, a história, o que aconteceu naquela vida no decorrer de toda a trajetória. As feridas estão o tempo inteiro dialogando dentro daquela pessoa que tem aquele super talento, tá? Então, ela fala sempre assim, eu acredito que tudo é possível, né? E eu estou preparada e eu vou fazer e eu sei o que eu quero. Então, Tina Turner é a nossa grande estrela de hoje, né? E o bastidor dela não foi nada fácil. As sombras que existiam por trás do brilho do palco. Vocês dão uma olhadinha lá, né? Assistam o filme que vale a pena.